O inimigo das almas quer ganhar espaço na vida das pessoas. Existe uma luta espiritual entre a luz e as trevas. Cada um escolhe a quem seguir, a luz de Jesus Cristo, ou as trevas, que é controlada pelo Satanás. Jesus Cristo não vai obrigar ninguém a seguir o verdadeiro evangelho dele. Obedece quem quer. As consequências dos que não querem andar na luz do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo será o inferno depois da morte do corpo. Ao contrário de Jesus Cristo, o Satanás escraviza os que fazem a vontade dele. O Satanás é o pai do pecado. Foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden, fazendo Adão desobedecer a Deus e obedecer o Satanás. O Satanás e os seus demônios não querem perder os seus escravos. Os demônios também se prostituem, gostam de álcool, fumam maconha. Através dos seus escravos, eles usam os corpos dos seus subordinados para praticarem os seus desejos. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 43 ao 45. Jesus disse assim: "E quando o espírito imundo sai do homem, ou da mulher, ele anda por lugares áridos, procurando um novo lugar para morar, e não encontra. Então o demônio diz: voltarei para minha moradia de onde eu saí. E voltando o demônio, acha a sua antiga moradia desocupada, varrida e adornada. Então o demônio chama mais 7 espíritos malignos piores do que ele, e começam a morar na antiga casa de onde o demônio saiu. E são os últimos atos desse homem, ou da mulher, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má." No versículo 43, Jesus disse que, quando o espírito maligno sai do seu hospedeiro, ele procura um outro hospedeiro e não encontra. O espírito maligno sai porque chegou um outro espírito para o expulsar. É o Espírito Santo de Deus que recebe aquele que obedece ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. No versículo 44, Jesus disse que o espírito imundo volta a visitar a sua antiga casa de onde ele saiu. Então o demônio acha a casa desocupada, varrida e adornada. Jesus quis dizer que o demônio viu que a pessoa não quis mais saber de continuar a obedecer à palavra de Deus. A casa ficou varrida das coisas de Deus, e adornada dos prazeres carnais que o mundo oferece. O Espírito Santo sai dos que não querem mais obedecer os mandamentos de Deus. O demônio viu que o mais poderoso do que ele já não habita mais naquela casa de onde ele estava. No versículo 45, Jesus disse que o demônio vai chamar mais 7 espíritos malignos, piores do que ele que tinha saído. Então os demônios entram na casa e começam a morar ali. Então as atitudes do hospedeiro dos demônios se tornam piores do que antes. Jesus deixou bem claro que assim vai acontecer a esta geração má. Era um demônio, agora são 8 demônios morando no hospedeiro. A maioria não querem receber o Espírito Santo de Deus. Acham que é muito humilhante ter o Espírito Santo de Deus dirigindo as suas vidas. O próprio Jesus Cristo disse que os demônios vêm morar nos seres humanos que não querem abandonar a vida de pecados. Quem prefere a luz do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, leva a vida na obediência do verdadeiro Evangelho de Jesus. Quem prefere andar nas trevas, fazer a vontade das trevas, os demônios chegam e controlam a vida dos que preferem fazer a vontade das trevas, porém o final será terrível para os que preferem fazer a vontade dos demônios. O inferno os espera, não querem obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.
As consequências irão chegar. Quando a alma sair do corpo, serão lançados no inferno. Depois do inferno vai chegar o lago de fogo. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Jesus oferece o perdão dos pecados para os que se arrependem. A maioria não querem nem ouvir alguém falar do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, porque tem que haver renúncias. Para os que praticam as obras das trevas, o mundo é um paraíso. Homens se prostituindo, mulheres se prostituindo à vontade, adultério de montão, todos os tipos de vícios. Porém a primeira vida passa rapidamente, e se começa a segunda vida, que é eterna. Infelizmente a maioria das pessoas trocam o paraíso de Deus pelo inferno sem Deus. Quando chegam lá no inferno, eles veem que fizeram uma péssima escolha. Lá no inferno só tem vermes, lá no inferno só tem fogo. Jesus disse assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, e o fogo do inferno nunca se apaga. Os que já moram no inferno achavam que aproveitar a vida era se prostituir bastante, ter muitos vícios. Tem que aproveitar a vida é tão curta. Agora estão no inferno de fogo ardente, que não tem fim. Deuses feitos de gesso não conseguiram livrar os moradores do inferno da condenação eterna. Eles não andam, não veem, não o ouvem. Eles não podem livrar ninguém da condenação eterna no inferno sem Deus. Quem quer ir morar no paraíso de Deus, tem que obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo até o fim da vida na terra. Quem parar de obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus, o Satanás chega e faz a festa, se torna mais um escravo do Satanás. Para quem não acredita que o Satanás existe, o criador desse canal chegou a ver o Satanás e alguns demônios, que foram expulsos, usando as armas espirituais que Jesus oferece, que são o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, e também o poderoso nome do Espírito Santo de Deus. Pense nisso, ouvinte. Passe pelo plano de salvação que Jesus deixou escrito no verdadeiro Evangelho dele, se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo, procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus não mandou batizar bebê. Bebê não tem pecados para se perdoar. Jesus oferece a luz do verdadeiro Evangelho dele. Quem rejeita fica com as trevas que o Satanás oferece. Luz ou trevas, é você que escolhe quem você vai querer obedecer. Pense nisso, ouvinte. Escolha o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Converse com ele. Ele está vivo. Jesus não é uma estátua feita de gesso vendida em uma lojinha.